Vamos voltar lá um pouquinho antes, na semana anterior ao impeachment de Dilma. Dilma não queria dar o ministério para esse caba também. Nunca Dilma queria dar o ministério Na para época- Ricardo Barros. na época, Nunca. pro PP, Amigo pra velho, trás do deixa eu PP. te falar. Ó, Vamos. eu já te disse algumas vezes. Eu estou escrevendo um livro, A Presidenta e Eu, onde, modesta parte, eu tive o privilégio histórico de participar do impeachment. Nunca houve essa oferta. Nunca houve, até porque a presidente Dilma nunca foi com a cara desse cara. Esse Ricardo Barros Foi perua da imprensa. já sabe? foi líder de Fernando Henrique, já foi líder. Rapaz, Dilma caiu, sabe por quê? Por dignidade. Amigo velho, eu estava, Daniel, na sala com a presidente. Eu, Zé Guimarães, Jacques Wagner, Zé Eduardo Cardoso, vou contar para vocês, Gilles e a presidente. Quando chegou a proposta de Eduardo Cunha, qual era a proposta? A proposta era a seguinte: se o PT der os 3 votos do Conselho de Ética, Para livrar da cassação. ele não para livrar da cassação, ele não instala o impeachment. Sabe o que a presidente fez? Deu um murro na mesa. Se esse for o preço, manda ele instalar o impeachment. Então ela caiu por dignidade. Se fosse Michel Temer, tinha aceitado essa proposta na hora. Você tem alguma dúvida? Uhum. Ô, Silvio, 2018 está chegando aí e, evidentemente, o PT tem Lula e tu és defensor da candidatura de Lula, né? Esse episódio de ontem, de reabrir o mensalão, o que tu acha disso? Amigo, o presidente Lula é o homem mais investigado e mais perseguido Isso no da dia- história do Brasil. Isso no dia que arquivaram o processo contra Aécio de Furnas. Pois é. Né? Então, veja, eu respeito o Poder Judiciário do Brasil, o Ministério Público, mas qualquer brasileiro de sã consciência sabe que tem muito excesso. Por exemplo, meu irmão, com todo o deputado Pedro Correia, veja a delação dele, Márcio. Eu não quero falar sobre ele, respeitando o momento pessoal dele, a família dele, a saúde dele, mas na delação de Pedro Correia, velho, ele diz assim: o presidente Lula pegou o telefone, ligou para Paulo Roberto dizendo o seguinte: Paulo Roberto, você não está pagando a propina do PP não, da bancada. Isso cabe na cabeça de algum brasileiro que o presidente Lula ia fazer um negócio desse? Só se ele fosse inimputável, o presidente Lula. Não ia fazer um negócio desse nunca. Então, os procuradores de Curitiba, eu disse num discurso essa semana, deveriam ter feito o seguinte: os senhores procuradores de Curitiba, essa denúncia é tão grave que, tudo bem, antes de eu escrever isso aqui, traga a prova. Era o mínimo, velho. Você está falando do triplex? Triplex, não, eu estou falando desse Desse assunto caso, aí, é desse desse caso do telefonema, Márcio. Aham. Então traga a prova. Aí você bota na delação. Quando bota na delação, o cara já está condenado. Jamais o Quando vaza, presidente. piora. Jamais, Daniel, o presidente Lula ia pegar um diabo de um telefone e ligar para um cara dizendo: você não está dando a propina para bancada do PP. Isso cabe na cara. Nem o cara que mais odeia Lula no mundo vai acreditar nisso. Eleição. Eu falei dessa questão do triplex, Silvio, porque você diz que não tem absolutamente possibilidade de o presidente Lula ser dono daquele triplex. Como é que chegou até isso? Então? Amigo, deixa eu te falar. Vamos. O triplex, a história do triplex é o seguinte: eu já contei essa história para mais de 5.000 vezes, velho. A história é a seguinte: a Bancop, que era a cooperativa dos bancários, começou a construir o prédio. Quando começou a construir um prédio, Dona Marisa, como qualquer brasileiro, comprou um diabo de uma cota. Ou seja, comprou uma cota de um apartamento. Botou na declaração de renda dela. Aí a Bancop foi e quebrou. Quando a Bancop quebrou, a OAS foi e assumiu a obra. Quando a OAS pegou a relação dos clientes, percebeu que Dona Marisa, a esposa do presidente, tinha um apartamento lá. Então, até por uma questão de estratégia de mercado, fez questão de divulgar que o presidente tinha um apartamento lá. Quem é que não queria ser vizinho do presidente, velho? O presidente realmente foi lá olhar e foi olhar o apartamento de cima. E chegou lá e disse: isso não me interessa. E não comprou o apartamento não é dele. Não tem um cartório no Brasil que tenha um documento. O cara, o delator da OAS, o Léo Pinheiro, ele disse lá, Sérgio Moro, olhando no olho de Sérgio Moro: olha, esse apartamento a gente deu como garantia de uma operação financeira.
o apartamento está no nome da OAS. Então, como é que Sérgio Moro, que eu reconheço, que presta grande serviço ao Brasil, como é que Sérgio Moro pode pedir a condenação de Lula sem a chamada materialidade do crime? Como é que um brasileiro, meu irmão, pode ser... Eu vou dizer, então, que esse cafezinho pertence a de vocês. Pronto, como eu não sei café? Café não sei o que lá. Pertence a Márcia e a Daniel. Porque toda quinta-feira vocês estão aqui gravando, aí vocês vão ter que provar que não é de vocês. É que o cara tá fazendo com o presidente Lula, velho. O presidente Lula foi lá olhar aquele diabo e não comprou. Não é do presidente Lula. O presidente Lula vai ser absolvido, eu não tenho a menor dúvida, no Tribunal Regional da Quarta Região. O juiz Sérgio Moro, com todo respeito a ele, em relação ao presidente Lula, ele rasgou a Constituição. O presidente do TRF4 já deu um recado aí também, dizendo que estava contundente. Um recado sério. Ele disse, eu li, no Estado de São Paulo, ele deu entrevista no domingo passado, onde ele diz que a peça de Sérgio Moro parece até com aquela coisa do Valdemir Herzog, mas que precisa provar. Ele deixa bem claro lá que precisa provar. O Ministério Público não provou. Você pode condenar alguém por ilação, porque eu ouvi dizer? Não tem materialidade. O presidente Lula não será condenado. Para finalizar, Márcio. Já finalizar? Já. A gente está aqui na nossa conversa de 15 Fala um minutos. pouquinho da eleição. Não, mas se não quer falar não, porque ele disse que falava ainda de tudo. 2018, só em 2018. Aí ele disse que falava disso, de não? tudo hoje. Meu amigo, eu falo se vocês quiserem. 2018 é Senado mesmo? Amigo velho, eu sou pré-candidato a senador de Pernambuco. Estou tentando fazer uma construção política, conversando com os partidos políticos. Eu defendo a formação de uma frente de esquerda em Pernambuco. Eu estou andando, Márcio e Daniel, pelo interior. Estou conversando com os estudantes, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os prefeitos, com os vereadores, com o setor produtivo. Estou andando na região metropolitana. Modesta parte, sabe, companheiro? Eu sinto-me preparado para representar Pernambuco no Senado Federal. O senhor Eu sou aliado pré-candidato. de Armando Monteiro, né, que disputou o governo, pode disputar de novo. E ele andou conversando com o pessoal do DEM e do PSDB. O que você acha disso? Armando é candidato a governador, sim. Ponto. Esse pessoal do PSDB e do DEM, e Fernando Bezerra, esse pessoal está dizendo que faz oposição a Paulo Câmara. Como Armando é o líder da oposição em Pernambuco, se eles estão dizendo que são de oposição, qual o problema de Armando conversar com eles? Armando conversa com todo mundo que for oposição a Paulo Câmara. Armando só não conversa com Paulo Câmara. Agora, as convenções só ocorrerão em julho do próximo ano. O que eu defendo é que a gente forme uma frente de esquerda. Não dá para misturar PSDB, DEM, PT e PDT. Agora, são líquidos e miscíveis. Agora, dentro dessa frente, o PT, tem muita gente dentro do PT que não quer se aliar Armando por ele ter se posicionado a favor da reforma. Olha, e se um outro setor do PT, meio, sei lá, não sei, em função do momento, que está com esse tipo de argumentação. O Armando Monteiro, o senador Armando Monteiro, é aliado do PT desde 2006. O PT sabe que Armando sempre defendeu as mesmas causas. Armando não ia fazer uma inflexão agora por conta do processo eleitoral de 18. E, além do mais, o PT sabe que a agenda é uma agenda para Pernambuco. Qual será o melhor debate para Pernambuco? Quais serão as ideias para a gestão de Pernambuco? Até porque esse atual governador de Pernambuco, paciência, esse cara todo mundo sabe que ele foi colocado ali para ser manobrado. Lamentavelmente aconteceu um episódio com o Eduardo Campos e ele mesmo disse na Folha de Pernambuco que não estava preparado para ser governador de Pernambuco. Nisso eu concordo com Paulo Câmara, ele realmente não está preparado para ser governador de Pernambuco. Não. Então, eu quero saber o que é que ele vai dizer para o ano, vote em mim. Então, na verdade, eu defendo que a gente forme uma frente de esquerda de Pernambuco com Armando governador. Deixa eu fazer uma última pergunta para ti, Silvio. Eu sempre entrevisto. Tu está em qual mandato? Eu fui vereador de Recife, Não, 3 vezes, na terceiro de federal. Terceiro federal. Quando tu fosse eleito pela primeira vez, dissesse, 3 meses eu estou no Jornal Nacional. Foi isso ou não? Disse mesmo. Isso. Na época todo mundo dizia, olha, Silvio é muito folclórico. Passou a época do folclore de Silvio ou te olha, incomoda quem me isso? chama, não, quem me chama de folclórico são os meus adversários. Modesta parte, se eu não tivesse conteúdo, eu não tinha espaço na mídia nacional. A mídia nacional, que tem uma diferença, Daniel, tem uma diferença entre notoriedade e conceito.
Né? Por exemplo, esse cara que fez essa tatuagem agora Vladimir ganhou Costa. uma notoriedade enorme. Agora, o conceito ele ganhou. Então tem uma diferença entre notoriedade e conceito. Modesta parte, eu tenho o conceito de Brasília. Se eu não tivesse, eu não tinha espaço na mídia nacional. Porque vocês, bons jornalistas, só gostam de conversar, só gostam de entrevistar quem tem alguma coisa para dizer, quem tem algum conteúdo. Se não tiver conteúdo, não acrescenta nada a você. Então, modesta parte, eu acho que a mídia nacional vê que eu tenho algum conteúdo e no episódio de impeachment, em função da minha lealdade à presidente Dilma, que eu tenho horror ao traidor. Olha, tá vendo esse João Dória? Esse João Dória, vai sair uma frase aí na coluna painel da Folha de São Paulo. Esse João Dória, ele diz assim, eu não sou político. Ele não diz isso? Só que ele aprendeu rápido o pior defeito dos políticos profissionais, que é a traição. Ele está traindo Geraldo algo. Porque o maior traidor da história de São Paulo até então era Celso Pita, que tinha traído o Maluf. Aí o João Dória bateu o Celso Pita longe. Isso é mal de São Paulo, amigo velho, esse João Dória é um Mauricinho, é uma almofadinha que jamais ia se eleger prefeito de São Paulo. Alckmin vai com sua força política, elege esse cara junto com o povo de São Paulo. Aí agora o cara quer disputar prévia com Alckmin, quer peitar Alckmin, isso é um traidor. Então como é que um traidor pode ser presidente do Brasil? Esse João Dória é um blefe, são lobistas esse cara. Esse cara ficou fazendo lobby. O que é esse líder, a não ser uma indústria do lobby? Para enrolar alguns empresários. Esse João Dória não chega a lugar nenhum. Tem alguém mais que possa concorrer com o Lula na presidência? Com Alckmin. Eu respeito o O Alckmin. adversário de Lula Eu respeito o Alckmin. Você pode falar tudo dele. Eu não voto nele, mas ele é um cara sério. Eu acho que ele é um cara sério. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O Brasil, tenha certeza, ele vai voltar a ter cheiro de povo. Goste ou não as pessoas, foi o presidente Lula que incluiu o pobre no orçamento da União. Foi o presidente Lula que colocou filho de pobre para estudar medicina, que colocou pobre para andar de avião, que pagou o FMI, que construiu as maiores reservas cambiais da história do Brasil, que aumentou o salário mínimo. Se você comparar os anos Lula com os anos FHC, você vai ver que o Brasil mudou com o presidente Lula. Eu sou fã do presidente Lula, meu irmão. Quando eu nasci, meu irmão, o meu pai era cortador de cana do engenho Pedra de Amolar, aqui na Mata Sul, em Rio Formoso. Eu conheço as dores e os sorrisos da vida. Por isso que eu sou fã das políticas de inclusão social do PT. E como pernambucano, eu sou grato. Alguém já disse que pernambucano só se curva para agradecer. Né? Eu sou grato ao presidente Lula. Foi o maior presidente da história de Pernambuco. Quando alguém imaginar que Pernambuco ia construir navio, aqui em Suape, quem botou Pernambuco para construir navio, meu irmão? Pô, o presidente Lula. Na campanha passada, Márcio, um dos momentos mais bonitos da campanha, lá em Santa Filomena, sertão do Araripe. Eu sou votado lá. Pois é. Rapaz, o cara que estava me apoiando me chamou para ir num distrito. Eu andei 30 quilômetros de terra. Quando eu cheguei lá, um almoço, aí uma senhora toda vaidosa me chama assim: olha, deputado, isso aqui é minha filha. Estuda medicina em Petrolina. Eu chego a me arrepiei. Quando você ia ver uma jovem do sertão de Pernambuco, de um distrito, estudando medicina? Isso foi o presidente Lula. Então, gosta ou não, o cheiro de povo vai votar em 18. Acabamos, Silvio. Agora sim, agora acabamos. Queria agradecer as pessoas, espero que tenham gostado. Silvio aqui, Silvio sempre é um excelente orador e um ótimo entrevistado, né? Pra gente. Muito obrigado. E cafezinho volta na próxima semana. Até mais.